Qual que é a máquina de engajamento? Como é que você coloca todo mundo na mesma página para o sucesso do evento? Aí são duas coisas. Uma que eu falei que é o que fez o Bop Games dar certo, que é a cultura. Então a gente tem elementos, a gente pensa muito em todos os pontos de contato da cultura na pessoa que está entrando. Desenvolver time, cara. Essa que tem que ser a psicopatia do empreendedor. É desenvolver time. Você não pode, de jeito nenhum, cara, ir na cadeira do que, cara, eu contratei, tô pagando, é obrigação da pessoa correr atrás, ser fera, entregar resultado. A pessoa pode falar que o dinheiro é a primeira coisa, porque ela tá apertada nas contas. Mas ela trabalha num lugar ruim. Se ela entra num lugar bom, cara, o dinheiro não vira a primeira coisa. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cicast. E turma, hoje eu trago para o Cicast uma pessoa que eu conheço há mais de 10 anos. E é uma pessoa que tem, não uma, mas duas paixões, assim como eu. Acho que a primeira paixão, não a primeira, né, mas uma das paixões é o empreendedorismo e a outra paixão é o montanhismo, são os esportes de montanha, é a natureza. Inclusive foi esse esporte que me conectou com essa pessoa. É uma pessoa que para mim é um grande líder, é um grande empresário e traz para o seu dia a dia os valores da montanha, que são os mesmos valores que me formaram, que me colocaram no empreendedorismo e que me mantém todos os dias de pé e querendo sempre buscar a melhoria, né, dentro dos processos, no meu modelo de liderança. Então hoje a ideia é falar bastante de liderança, falar bastante de negócio e trazer também um pouquinho do que as montanhas nos ensinam. E é com muito prazer que eu recebo Ian Orix na mesa do Cicast, ele que é empresário, é CEO do Bop Games. Bop Games hoje, um dos maiores eventos multisportes da América Latina. Né? O maior evento multisportes da América Latina e CEO e fundador também do Rocasa Escalada, que também é um dos maiores ginásios do Brasil, ou da América Latina, né? Ian, seja muito bem-vindo. Acho que hoje tem muito papo pela frente, né, cara? Obrigado pelo convite aí, Fonseca. Vai ser um prazer falar dessas coisas que eu mais amo aí, que é gestão, empreender e montanha. Pô, legal. E para começar, Ian, vamos lá. É mais difícil hoje liderar uma empresa ou liderar uma expedição de alta montanha? Cara, eu acho que assim, na montanha, o que eu acho assim fenomenal da montanha? Eu acho que para a maioria das pessoas é mais difícil na montanha, para mim é mais fácil na montanha. Só que na montanha, cara, na montanha fica muito evidente o que tem que ser feito. O que é muito difícil no nosso dia a dia aqui empreendendo é você conseguir extrair no meio do ruído das milhões de coisas que você tem que fazer, aonde que você tem que realmente botar seu foco, como que você monta o time, para onde você tem que direcionar. E a montanha, ele traz esse ensinamento que é muito fenomenal e que é mais fácil de você aprender nesse ambiente onde o risco é alto, porque quando o risco é alto, ninguém tem dúvida do que tem que ser feito, ninguém tem dúvida do que não pode deixar de fazer. Então isso que é massa da montanha. Poxa, quando a vida tá na linha, ou quando você tem que lutar contra uma tempestade, ou quando você vai ter que atravessar um lugar que você sabe que é perigoso, ou que você tem que ter um planejamento muito bom, ninguém vai ficar discutindo o tamanho da mochila, a cor do não sei o quê, se o ciclano é amigo de fulano. Então, na montanha é muito fácil saber o que tem que fazer para conseguir chegar no objetivo. E foi essa capacidade que a montanha me moldou para poder tentar eliminar o ruído e focar, poxa, aonde que o nosso time aqui, ele tem que ir para onde? Quem que tem que estar no time? Essa galera tem que entregar o quê? Cara, e que legal, né? E eu acho que viver um pouquinho, né, desse lado de montanha também, pelo menos para mim, o que a montanha mais me ensinou foi ser resiliente, né? Uhum. E isso é legal porque na montanha você tá à frente de grandes adversidades que, assim, fogem totalmente do teu controle, né? Uhum. E hoje eu vejo que o empreendedor brasileiro, né, principalmente o empreendedor brasileiro, ele tem que ser muito resiliente por fatores externos que acontecem hoje que não estão no controle dele. E você, Ian, mais de 20 vezes, né, campeão de escalada, tem um baita currículo aí nas montanhas, tem um baita currículo na escalada indoor, na escalada outdoor. O que é resiliência para você? Né? E o quanto hoje ser resiliente impacta nos teus negócios? Cara, tem uma teoria do Nassim que eu absorvo total e uso ela no dia a dia,
que hoje em dia eu sou contra a resiliência, cara. Eu não acho Você é contra a resiliência. Eu não acho que a É resiliência... o balde de água fria, hein? Eu não acho que a resiliência te leva a algum lugar, cara. Porque a resiliência, ela é uma característica física, né? Resiliência é uma característica física que é o quê? Algum objeto, substância, sofrer algum tipo de pressão externa, qualquer tipo de situação externa, e após passar por essa situação, seja altas temperaturas, aumento de pressão que seja, conseguir voltar para o seu estado original. O empreendedor, se ele, após passar crise, após passar dificuldade para bater meta, após passar dificuldade para expandir ou qualquer coisa, se ele voltasse a mesma pessoa que ele era antes, ele não vai para lugar nenhum. Então a gente fala muito resiliência como capacidade de aguentar as porradas do dia a dia do empreendedorismo. E na real, cara, você não tem que aguentar as porradas. Você tem que pegar, aprender e melhorar através dessas porradas que vocês tomam. Então, e essa característica, o Nassim, ele nomeou de antifrágil. Então, na verdade, você não tem só que aguentar, você tem que aguentar e sair melhor. Você tem que aguentar e ter aprendido alguma coisa ali. Pô, que foda, hein, cara? Que foda. E planejamento estratégico, cara? Quando a gente traz isso pro nosso universo de esporte, né? Você é escalador nato, né, cara? Já quantas vias já não deve ter feito aí mundo afora. E na escalada, né, a gente fala muito sobre ler a via, né? E além de ler a via, a gente sempre faz um estudo prévio, né, cara, da via. A gente precisa entender bastante de onde, né, a gente realmente está se ancorando. E o que eu vejo que hoje, muitos empreendedores, eles iniciam um negócio sem um planejamento estratégico, sem um planejamento prévio daquele negócio. Qual o impacto disso, cara? E qual o maior aprendizado que as montanhas te trouxeram dentro de planejamento para os teus negócios? Cara, isso é massa demais, porque assim, uma das coisas que eu mais gosto no empreendedorismo é a gente falar sobre planejamento estratégico, sabe? Hoje em dia é onde eu gasto a maior parte do meu tempo, assim, nas empresas, nos projetos que eu estou envolvido. Eu acho que quando a gente fala de empreendedor que está começando a carreira, a gente tem dois grandes problemas. Tem a galera que é porra louca total e que entra num negócio, coloca dinheiro, compra uma franquia sem estudar nada, sem nenhum tipo de planejamento, e isso dá ruim. E você tem a pessoa que fica estudando e fazendo curso e comprando infoproduto, e, velho, já tem 3, 4 anos que ela tá pensando em abrir o negócio dela e não entra para dentro. Então, assim, você não pode ser nem 8 nem 80. Não tem jeito, e um negócio que você está começando inicial não é um planejamento para poder abrir uma mega empresa. E você, uma hora, cara, você vai ter que botar para dentro e aprender fazendo, porque planilha de Excel e business plan aceita qualquer coisa. Então, acho que quando a gente fala de planejamento estratégico, eu peço para as pessoas ampliarem muito a busca de informação, conversar junto com pessoas que já trilharam caminhos similares com o que ela quer trilhar. Cara, pesquisar muito no mundo real o que está acontecendo e o que acontece no segmento que ela quer entrar. E isso daí, cara, assim, quando você tem qualquer desafio, e quanto maior ele for, mais você vê o tanto que esse planejamento prévio, ele pode te ajudar, você começa a ficar cada vez mais expert nisso, nessa visão, e você criar planos A, B, C. Quando a gente está subindo o avião, cara, nós vamos por aqui, mas chega lá e a qualidade do gelo estiver ruim, você já sabe que você tem que dar a volta por trás desse paredão de rocha e que lá não é o ideal, mas é melhor do que aqui estiver ruim. Então você já tem um plano B. Quando você faz planejamento estratégico, você já consegue antecipar algumas coisas que talvez você tenha que trabalhar e que não vão te pegar de surpresa e acabar com o seu projeto de forma prematura, sabe? E hoje tem muito do coach, né, cara? Hoje você vê esses coaches de performance, essa galera que ela vira, ó, se você tem um plano B, você é fracassado. Você não pode ter plano B na tua vida, no teu negócio. Pelo contrário, né, cara? A gente tem que estar preparado para tudo, né? Cara, isso é massa demais, assim, porque eu sempre preguei, assim, dentro da cultura interna das empresas e eu falava muito isso, assim, falou, ó, nosso plano B é arrumar um outro jeito do plano A dar certo. O plano A sendo como objetivo final, sabe?
E a gente fala muito desse esquema da resiliência. Eu vejo um negócio muito perigoso, cara, que eu sofri na pele, que é o quê? A gente fica vangloriando esse esquema da resiliência, que você tem que aguentar. E aí tem um monte de gente fera e bem-sucedida que fala assim, cara, você desistiu, quando você desistiu, o sucesso estava logo ali, 2 meses depois ou 3 meses depois. Fala, ó, o sucesso está logo depois, antes da galera desistir. E o negócio que eu mais gostei na vida de operar assim... É um negócio que o time não era bom para ficar do tamanho que eu queria. E eu me prendi muito tempo nele. Por acreditar nesse esquema da resiliência, que a gente tem que aguentar porrada, não importa o quanto ruim tá, você tem que continuar achando alternativa, ir para cima, cara. Teve vários negócios. A primeira vez que eu quebrei porque eu não soube sair do negócio. Eu sempre fui tentando mais e mais e mais. E aí foi dobrando a aposta, triplicando a aposta e eu quebrei completamente, que foi em 2017, 18. E você tem que entender que tem negócio que não é bom, cara. Que não depende de você. Tem negócio que tem um urubu preto enterrado lá, não tem jeito, cara. E hoje em dia eu convivo com várias pessoas muito competentes que se sentiam fracassadas no nicho que estava e quando mudou de nicho voou. Então eu já tive 2 vezes essa experiência de estar num nicho e que não conseguia chegar nos objetivos, não conseguia crescer tão acelerado igual eu queria, ou chegar no faturamento ou no lucro que eu queria. Cara, porque aquele negócio não era bom, não importa o tanto, o cara era um piloto de Fórmula 1 e, bicho, tinha um fusquinha arregaçado. Então, esse esquema da resiliência, cara, é muito importante você não ficar, se abraçar só nessa tecla. Eu aprendi do jeito mais dolorido possível. Ano passado, por exemplo, eu fui demitido por um investidor, por um sócio, no bom sentido, de uma operação que eu não queria sair de jeito nenhum. Ele falou, essa operação é pequena para você, ela não vai chegar onde você quer que chegue, você não vai ser feliz aqui, cara. Para mim é melhor que você fique aqui dentro, mas como amigo não é bom te ver aqui dentro, que isso aqui não tem jeito. Esse negócio é bom demais, mas não é agora. Esse negócio vai ser bom demais daqui a 3 anos no Brasil. E você vê, né, cara, como é que o empreendedorismo hoje é cheio de mimimi, né, cara? Então, acho que a internet, ela tem o seu valor, né, cara? Mas a partir do momento que todo mundo pode ir pra internet e falar o que quiser, né? E do jeito que quer. E aquilo, né, cara? A internet, ela vive de imagem, né? Porque o cara tá vendendo sucesso, mas a hora que você vai realmente entender a vida do cara, o cara... né, nunca passou por nenhuma dificuldade. Ou não tem O que nem eu acho mais sucesso legal é a galera momento, que né? teve muito sucesso e pela primeira vez teve sucesso foi ensinando os outros a como ter sucesso. Exatamente. É o O curso cara, de às vezes, curso, na né? economia real, ele nunca teve. Só quando ele começou a mexer com educação, né? E coisas do tipo que teve sucesso, mas... E por isso que eu gosto tanto, cara, né, e que eu trago para mim os ensinamentos de montanha, né? Porque na montanha, assim como no empreendedorismo, a gente pratica o que a gente vive, né? Ninguém escala o Everest, cara, aprendendo através de vídeos do YouTube, né? O cara precisa ir ganhando uma graduação, precisa ir para a montanha, precisa se conhecer, né? Precisa conhecer técnicas até chegar um momento de preparação e ela está pronta para subir o Everest. Acho que no empreendedorismo é a mesma coisa, né? Acha que vai aprender a empreender e vai ser um grande empresário assistindo vídeo motivacional, né? E infelizmente é o momento que a gente vive, né? E por isso tantos empreendedores fracos também no mercado, né? Cara, é muita informação que você tem que ter. Eu acho que o mais difícil de você entender é o que é que você precisa de conhecimento real para o momento que você está na sua empresa. Acho que isso, cara, de tudo eu vejo que isso é o mais difícil do empreendedor conseguir escolher. Cara, o que é que eu tinha que estar aprendendo agora, nessa fase, para esse tamanho? Eu já tive empresa, cara, que tinha um nível de processo interno, assim, General Electric, e, velho, na verdade eu tinha que estar sendo agressivo comercialmente e meio desligado de indicadores, só agressividade comercial. Era isso que a empresa precisava naquela época, não era organização, sabe? Eu demorei muito tempo para comprar a ideia do cara, cresce desorganizado, toma porrada pra caramba por causa do crescimento e aí organiza depois. Na minha história, eu sempre, cara, organizei para crescer. E isso me limitou muito. Então, você entender exatamente que conhecimento você precisa para cada fase é que eu acho que é uma grande expertise que é difícil do empreendedor ter sozinho, sabe? Quando você está no começo da carreira sem essa maturidade. E que aí mentores podem ajudar, o livro certo pode ajudar. Essa reflexão sobre isso, eu acho que faz muito sentido.
E para você que hoje, cara, tá à frente de grandes operações, como a operação do Bop Games, né? Cara, eu Qual... não acho que é grande, não. Acho que ainda nós estamos na Série C, É, Série D. mas, cara, são Série A quantas... é a galera que tá. São quantas pessoas na equipe hoje do Bop Games Cara, efetivando o evento? no dia do evento, são mais de 2.300 pessoas 2.300 trabalhando. pessoas trabalhando. Mas é uma empresa pequena, muito enxuta, assim, que a gente tem um núcleo duro ali de 20 e poucas pessoas, e aí essas pessoas, elas vão para ali para mais ou menos umas 50 pessoas, assim, sabe? Mas quando a gente fala dessas 2.300 pessoas, cara, no dia que não pode errar, né? Não pode ter Isso. falha. Como é que você conduz, cara, a liderança desse time? Como é que funciona o teu ecossistema? Cara, o Bop Games é um exemplo. O Bop Games foi uma experiência que me ensinou demais, cara. Me ensinou por vários motivos. O principal motivo que me trouxe muito ensinamento no Bop Games é ele, desde o começo, ser uma coisa que era muito disruptiva e para todo mundo, assim, para quase todo mundo, ninguém acreditava que dava para fazer o que a gente queria fazer. Então você já tem que ter uma postura diferente como um empreendedor. São outras objeções e obstáculos que você tem. E uma coisa legal é que a gente não tinha o foco, a gente não tinha o foco e não era o nosso negócio principal o Bop Games. Então não tinha o foco de ganhar dinheiro com o Bop Games. A gente focou em fazer a construção da marca e conseguir chegar no objetivo. Então isso foi massa porque isentou a gente de decisões financistas de ter ROI rápido. E isso daí é que fez ele chegar onde está. Se a gente precisasse ter sangrado mais o caixa, talvez não tivesse do tamanho que está hoje. E lá, cara, foi uma grande escola para mim, porque o Bop Games talvez tenha sido... Talvez não, cara. Foi a empresa mais avacalhada que eu já tive na minha vida do ponto de vista de gestão. Eu nunca tive uma empresa com tantas oportunidades de melhoria dentro. Mas lá, a gente teve... E hoje eu defendo super essa teoria, Fonseca, que você não precisa ser foda num monte de coisa, cara. Se você for muito bom em uma coisa, já tem chance de você ganhar um dinheiro bom. Se você for muito bom em duas, cara, esquece, isso vai dar certo mesmo que você for péssimo em outras. Então a galera chega e às vezes critica, poxa, como é que uma empresa tão grande pode ter essa área de marketing ruim, ou pode ter o atendimento desse jeito. Cara, é porque você sendo foda em uma ou duas coisas, o negócio já resolve. No Bop Games, quais foram as duas coisas, cara? A gente ficou muito rigoroso com relação à visão, cara. A visão do que a gente queria construir. Então, a gente não mudou aquilo ali por causa de que, poxa, se a gente entregar fazer um spin-off aqui, vai vir mais dinheiro daqui. Se a gente construir essa outra coisa, vem mais dinheiro daqui. Coisas que estivessem desalinhadas com o propósito. Então, eu nunca fui tão rigoroso com relação ao propósito, de onde a gente tinha que chegar, da visão que eu tinha de longo prazo para a empresa. E eu nunca tive uma empresa onde a cultura interna fosse uma cultura que transcendeu cultura, a gente pode chamar de uma seita corporativa. Então lá, cara, a gente tem um negócio quase religioso entre a galera que está dentro. Então, a liderança nossa, a gente seguiu, cara, os passos a passos todos que você não tem paciência ou não tem tempo no dia a dia da empresa, dos rituais, de criação de vocabulário, de criação de objetos físicos para representar momentos e passagens na empresa. Então, a gente tem um nível de dedicação lá dos líderes para com os liderados que eu nunca fiz em nenhuma empresa nossa. Então, é da gente passar horas pensando em cada pessoa, o que a gente faz, como é que desenvolve aquela pessoa, o que a gente pode fazer para impactar ela muito. Então, isso a gente fez lá muito, muito, muito. E, cara, com uma cultura forte, e mesmo que você tenha pessoas que não são super potencial, não são super qualificadas, você traz... Cara, é um negócio que um grande amigo meu, o Ziller, fala, cara, são pessoas comuns fazendo resultados extraordinários. A gente fala que a gente não tem ninguém, assim, brilhante, gênio no time, mas a gente tem uma galera com nível de engajamento que é brilhante, que aí faz coisa extraordinária. A galera faz coisa que é inacreditável, cara, de chorar. Já chorei várias vezes com o que o time entregou. Pô, legal. E você falou bastante sobre visão, né, cara? Então, para você foi um dos principais eixos, né, de desenvolvimento da No Bop equipe. Games, cara, a visão foi tudo. Né? E como é que hoje, cara, vocês trabalham para poder manter a equipe de vocês alinhada à visão, É dia a dia, cara. à cultura? É dia a dia. Todo dia você tem que separar isso daí você divide isso em pedacinhos,
onde você consegue criar como que essa visão está conectada na sua meta do seu setor. Ah, a gente quer chegar aqui, olha, a gente quer chegar nesse lugar de ter tipo um concorrente da Olimpíada, só que amadoras, o mais possível próximo disso. Como que você entregar 20 mil atletas tem a ver com isso? Como é que a gente divide? Então a gente toma muito cuidado e tem muita atenção em conseguir colocar um foco ali para cada pessoa que vai mexer o ponteiro e que tem sinergia com o objetivo final. Cara, legal. E o Ian hoje, né, na tua posição de advisor, né, cara, de investidor, tem várias frentes de negócio. Eu vou trazer uma alusão pro montanhismo, tá? Só para diferenciar um pouquinho. Manda ver. O Ian hoje, ele tem um guia, tá? E quando eu falo de um guia, ele tem um mentor, ele tem uma pessoa que hoje aconselha, auxilia, porque eu acho que os empreendedores hoje negligenciam muito isso hoje por ego também, né? Então, poucos têm um bom conselheiro hoje do teu lado para te ajudar a alcançar uma visão, para te ajudar também a ter mais clareza em cima do propósito. O Ian hoje tem essa pessoa e qual a importância dela dentro do teu negócio? Cara, a entrada dessa pessoa na minha vida talvez tenha sido uma das coisas que mais retardou o meu crescimento profissional como empresário. Eu sabia da necessidade, eu queria, mas eu não conseguia arrumar, cara. Eu tive muita dificuldade de conseguir colocar essa pessoa na minha vida. Tentei algumas vezes e nunca deu certo. Então, sempre fui muito autodidata. Nunca entrei nesse esquema de pagar programa profissional. Isso é uma coisa que é mais recente, é dos últimos anos. Então, sempre procurei um mentor, nunca tive. E aí, quando eu fui fazer um primeiro negócio onde ia ter uma venda para um fundo, eu fiz uma escolha de sócio, entendendo que esse sócio podia se tornar um mentor. Tinha uma sinergia de um interesse comum, que era as montanhas, ele estava entrando nesse universo, era uma pessoa que geograficamente estava perto, o perfil eu achava que dava muito match, e um momento de vida dele onde eu entendi que eu ia conseguir ter mais acesso. E isso me catapultou do ponto de vista profissional. Então, hoje em dia, eu tenho 2, 3 pessoas que são meus mentores, às vezes em áreas diferentes, pessoal e profissional, pessoal junto com profissional, empreendedores que já trilharam o que eu quero trilhar e estão em níveis diferentes, assim. Esse meu primeiro mentor, por exemplo, é uma pessoa de muito, muito, muito sucesso, que ele só trazia filosofia para mim, porque o meu negócio é tão menor do que a realidade dele, que era difícil de passar uns passos aqui no meio. E aí depois eu colei com outras pessoas, mas esse me trazia muitas reflexões de bússola moral e de negócio no longo prazo. Então, hoje em dia, cara, eu tenho sempre 2, 3 pessoas com quem eu consigo ter o jogo 100% aberto, que tem liberdade para me dar porrada na cara, para puxar a orelha, que eu acho que é o principal problema do empreendedor, principalmente o que já começa a ter um micro sucesso e que não tem um sócio, cara. Porque sócio, quando dá certo, para mim é a melhor coisa do mundo. Cara, uma pessoa que tá dando certo, tá ganhando dinheiro, quem que puxa a orelha dele? Quem que dá check nas besteiras que ele faz? Quem que fala, poxa, esse caminho que você está trilhando não é legal, você está viajando, seu ego está inflando. Você já ouviu falar da síndrome de Dunning-Kruger? Dunning-Kruger, não. Essa cara, são os pesquisadores americanos que eles chegaram à conclusão que quanto menos a pessoa sabe, mais ela tem certeza de que ele é bom. Quanto menos a pessoa sabe, mais tem certeza de que é bom. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de medicina. O cara que está no R1, residente no primeiro ano. Cara, o residente no primeiro ano, ele tem certeza que ele é um médico foda e que ele pode operar qualquer coisa, porque ele passou na residência e ele tem a mãe, ele é habilidoso, ele é jovem, impetuoso. Falou, velho, pode chegar qualquer coisa que eu opero. É um montanhista que subiu a primeira montanha, né? É isso. O cara que tá lá há 15 anos e já viu uma quantidade de caso raro absurdo, já teve várias complicações, já perdeu o paciente, o preceptor do preceptor dele é um cara que chega um caso básico e ele fica com o pé atrás porque pode ter alguma coisa rara ali por trás. Então, ele não vai com soberba. Então, quanto mais a pessoa tem conhecimento, é aquele negócio de quanto mais estudo, mais sei que não sei. Mais você vê o tamanho do universo, você não sabe. Então, o empreendedor começa a ter sucesso, ele começa a achar que tem toque de Midas, que ele é foda, qualquer coisa que ele abrir vai dar dinheiro e que ele tem a noção total. E aí, rapidinho, a vida começa a dar sinais. Você escuta nos pequenos sinais ou então num sinal muito grande, tipo quebrar igual eu já quebrei.
Então, você ter alguém para poder ficar dando check e puxando sua orelha é muito importante. Então, mesmo quando eu tava ali, velho, pô, todo mundo falando que você era foda, bonito, lindo, e tinha dado certo, e suas coisas eram tudo foda, você tem que sentar com alguém e falar, velho, o que tá errado aqui que eu não tô vendo? Onde que tá o problema aqui? Ou então, onde que tá a armadilha desse momento que eu tô? Isso independente do tamanho do empreendedor? Esquece, velho. Você tem que ter sempre alguém que te dá o check. Às vezes você tem um relacionamento muito bom em casa, a sua companheira te dá o check porque ela te conhece profundamente e vai falar assim, poxa, Ian, você tá ficando arrogante. Ou então, cadê a humildade? Ou então, por que essa agressividade toda? Alguém que entende quem que você é, o que te fez chegar lá e consegue dar esse check em você. Então, assim, às vezes o seu sócio ou a sua sócia vai ser a pessoa com quem você casou, ou então vai ser, cara, um amigo que você tem troca total de mentoria de negócio, ou vai ser um mentor profissional, ou vai ser um sócio investidor. Mas é muito importante, cara, alguém que te deixa ali, te dá um check de realidade. Pois é, e muita gente negligencia isso, né? A gente conversou sobre isso agora recente lá no escritório, né? Da importância de você ter um bom mentor, né? E, inclusive, a gente falou muito sobre, né? As grandes empresas hoje, né? Os grandes empresários que são milionários, que são bilionários, ninguém construiu nada sozinho, né? Ou ele tinha um sócio estratégico muito bom, né? Ou ele tinha um sócio e um mentor muito bom do teu lado, né? Você vê empreendedores de startup que os caras não querem investidores, eles querem smart money. Pô, eu não quero dinheiro, cara. Eu quero dinheiro com inteligência. Eu tô mais preocupado. Cara, hoje em dia eu tô muito mais preocupado a inteligência, a informação, ela vale muito mais do que o cash. Você tem que ter cash para poder fazer, acelerar? Tem, cara, mas, poxa, praticamente as minhas empresas foi no bootstrapping, foi fazendo, cara, vendendo um carro, trocando o carro por uma moto, e aí você já tava mais ou menos de vida e volta a andar numa bizinha para botar o dinheiro no negócio e os negócios crescerem, foram crescendo. A informação, cara, você saber o que tem que fazer, para onde que vai, isso acelera muito mais do que o dinheiro em si, sabe? Isso eu não tenho dúvida nenhuma hoje, é muito claro para mim. Pô, que foda. Agora, traz pra gente, cara, uma história de algum perrengue que você já tenha passado na montanha e como você lidou e contornou aquele problema. A gente estava falando no começo da liderança, né, cara? E aí, 2022, eu fui escalar o Denali, que é a maior montanha da América do Norte, que ela fica ali próximo do Círculo Polar Ártico. É uma montanha super erma, é uma montanha que é difícil, que eu já tinha lido nos livros, assim, de aventuras épicas lá. Então, eu tenho muita experiência de montanhismo e lá era um negócio onde você vê que não ia muito turista. Igual o Everest, que vai uma galera que não entende nada de montanha e paga e quer ser carregado pro topo. Isso não cola lá no Denali. Lá no Alasca essa parada não cola, porque você não tem barraquinha com banho quente, você não tem a internet. É muito mais hostil, né, cara? Você não tem o Sherpa para carregar as coisas. Então, isso sempre me atraiu lá. Em 2022, tive a oportunidade de ir para lá. Lá, cara, eu aprendi uma lição de liderança que até então eu não tinha entendido na vida. Porque liderança, para mim, era sempre você ter um grupo que estava muito fluido, uma sinergia muito boa, um ambiente muito bom de trabalho. Eu não sou um cara que trabalha na porrada, eu não consigo trabalhar com gente mal-humorada, ambiente tóxico. Eu não consigo trabalhar com isso. Eu não tô falando que o negócio é fácil, mas eu não sou um cara litigioso ali do conflito. Então, eu sempre achei que esse negócio da harmonia. E lá, cara, eu entendi que equipe de alta performance, cara, é segurar merda o tempo todo, cara. Então, lá a gente tinha, por exemplo, a gente tinha 2 cordadas lá, 4 pessoas que treinaram pra caramba e estavam muito bem capacitadas para estar lá. A gente andava ali um preso no outro. Então, todo mundo entendia muito de escalada, todo mundo treinou absurdamente e todo mundo tinha o mesmo objetivo, muito claro, o que é difícil na empresa. Porque, às vezes, um cara tá querendo bater essa meta para ganhar o bônus dele, o outro tá querendo entregar o objetivo final da empresa, e isso já... Lá, cara, todo mundo treinou, todo mundo, cara, era amigo... E todo mundo queria chegar no mesmo lugar. Pô, tá fácil, muito alinhamento. E mesmo assim, um ferrava o outro o tempo inteiro. Tentando fazer o que era melhor para o momento que ele estava, você ferrava o outro. Os 3 estão subindo encordados. Quem está na frente está indo no ritmo. Aí eu estou na subida, está todo mundo no mesmo ritmo. A gente andava preso por uma corda, cada um com uma mochila de 23 quilos e puxando um trenó com mais 30. Então, 53 quilos de equipamento por pessoa.
Cara, se fica um ritmo diferente um do outro, você dá um tranco no cara, aí o trenó bate em você, ou então a corda fica folgada na sua frente, você pisa na corda, que você pode cortar ela ou enrolar no seu pé. Tem que estar sincronizado, Então, né? se não tá sincronizado, velho, dá um monte de pequenas merdinhas. Quando você tá na mesma angulação, ok. Agora, cara, o de cima saiu desse ângulo e passou pro plano. Quando ele chega no plano, ele vai andar mais rápido. Esse cara aqui embaixo, se tá num pedaço que é mais inclinado, ele vai andar mais devagar. Se você anda mais devagar, o outro cara tá querendo passar de um pedaço difícil e você tá segurando ele e o cara não consegue ir. Cabo de guerra, né, cara? Cara, e assim, todo mundo alinhado, todo mundo treinado, tudo do mesmo jeito. Mesmo você fazendo o melhor para aquele momento, você manda a bola quadrada pro outro e você ferra o cara do lado. Então, isso mudou a minha perspectiva do que é trabalho em equipe, cara. Trabalho em equipe para entregar alta performance, entregar muito resultado, é sem entender que a pessoa não tá querendo te ferrar. É porque a bola vem quadrada mesmo. Ele é capaz, está alinhado no objetivo, ele está fazendo o que é melhor para poder resolver o trabalho dele e vai chegar a bola quadrada em você. Então, isso para mim foi disruptivo, cara. Isso foi uma lição de liderança que o Denali me trouxe depois de mais de 25 anos de montanha, aprendendo sobre liderança e sobre equipe dessa forma. Para mim foi uma coisa que deu muito impacto, cara. Cara, e autorresponsabilidade também, né? Eu acho que é algo que a montanha ensina muito pra gente, né? Isso daí é um negócio que, assim, eu sempre tive por natureza e que eu prego para todo mundo, assim, que na verdade, eu prego você ser obsessivo nesse esquema de que, cara, sempre arrume a desculpa para se responsabilizar. Porque eu vejo a galera demais falando em governo, em direita e esquerda, isso e aquilo, cara, tudo impacta na nossa vida, mas o que você faz no seu micro-universo tem um impacto, assim, 1000 vezes maior do que quem vai ser o próximo presidente, o próximo prefeito, o concorrente que abriu na frente. Esquece todo o resto, cara. Tipo assim, nesse momento, eu acho que você tem que olhar pro seu umbigo. Ninguém pode mexer o ponteiro do seu negócio igual você. Ninguém, cara. Se o negócio tá ruim, a culpa é sua, cara. Cara, e isso é muito foda, né? Teve uma expedição que eu guiei no Monte Roraima, né? E aí nessa expedição, eu lembro que tinha um casal de ingleses, né? E nesse casal de ingleses, a mulher era uma jornalista, né? E aí, cara, teve um momento que a gente saiu para poder fazer a caminhada no topo do Roraima, e a gente... Você já esteve no Roraima? Não. Não? E a gente foi pro El Fosso, né? Que é um buraco que tem no meio do Monte Roraima. Deve ter, cara, uns 5, 6 metros de profundidade, mais ou menos. E tem as cavernas, né? Nossa. E aí, cara, a gente fez a caminhada, chegamos no El Fosso, e quando a gente chegou, a gente dá as instruções. Pessoal, quem quiser entrar na água, dá a volta, desce por trás na caverna, e aí vocês podem acessar o lago. Ninguém pula daqui lá embaixo, porque a água é translúcida, então você não sabe a real profundidade do negócio. Cara, foi Sabe, fechar... tá cheio e vazio. Foi fechar a boca, cara. Essa inglesa, ela pulou. E aí, no que ela pulou, cara, que ela caiu lá embaixo, ela começou a gritar. E aí, quando ela começou a gritar, tava todo mundo lá em cima. Bateu o pé. Não, a gente achou que era água gelada, porque a água realmente era muito fria, né, cara? E aí, de repente, cara, ela vira assim, de barriga pra cima, o joelho dela, cara, fratura exposta. Ela caiu de joelho numa pedra. Aí você imagina, cara, eu com mais ou menos umas 16 pessoas, né? E aí as meninas começaram a chorar, os caras batendo cabeça, todo mundo em pânico. E assim, Monte Roraima é remoto, né? O resgate no Roraima é extremamente complexo, porque o clima, ele muda muito rápido, né? Então hoje o céu tá azul, tá limpo, de repente vem uma neva, selva amazônica, né? E você não tem mais visibilidade de nada. E aí, cara, eu lembro que a expedição virou um caos, né? E é o que você falou, da autorresponsabilidade, né, cara? As suas atitudes, né? Elas vão refletir, cara, né? Muito mais do que você ficar se preocupando com o governo e ficar preocupando com outras coisas externas. E aí eu lembro, cara, que foi tão complexo o resgate dela, porque a gente tava com um time, né? Com os clientes. O time ficou totalmente desestabilizado, né? E aí eu pedi para os guias voltarem para o acampamento com todo mundo e eu ficaria, né, com o casal, com os dois, esperando o resgate. Porque lá rola um resgate de helicóptero. Lá rola o resgate de helicóptero, né? E tem rádio? Tem rádio, né? Tem rádio. E nisso, cara, a gente tentando contato, né, com o pessoal em Paranatepuí, né, que é uma comunidade, para a gente conseguir acionar o resgate. E aí, cara, quando conseguiram o contato do resgate, o tempo
Tava Fechou. fechado, serração, né? E a inglesa, cara, alta, forte, pesada, não tinha como transportar ela, Tinha enfim. como botar ela no lombo e levar. Não tinha, cara. Foi tão bizarro que aconteceu, velho. Eu tive que passar a noite com eles, né? Uhum. Descoberto. Pra você ter uma ideia, eu tirei a minha roupa e dei pra ela, porque ela tava, né, hipotérmica e tudo mais. Pra no outro dia, cara, de manhã, o helicóptero conseguir chegar e fazer o resgate dela. Aí fizeram o resgate dela, eu voltei pro acampamento. Quando eu voltei pro acampamento, cara, a equipe tinha decidido por abortar a expedição. Por E quê? todo mundo Tava todo baixou a mundo, moral. tava todo mundo desestabilizado, cara. Ou seja, tinham mais É. 4 dias de expedição no topo do Aham. Roraima. Todo mundo voltou para casa, cara. Aí pra você ver o impacto, né, cara, de uma falta de responsabilidade pessoal, né? Isso daí é sempre difícil isso, cara. Lá no Denali você passa pelo mesmo tipo de coisa, né? Se o tempo tá ruim, você não tem contato Não nenhum, tem. né? Você não tem nenhum tipo de contato e você tem. Agora mesmo, que foi notícia 2 dias atrás, morreram, que agora tá na temporada lá, né? Morreram 3 letões escalando essa mesma via que a gente fez lá, o West Butters. É... E, cara, assim, o pessoal tem que entender que quando tá tudo certo e o céu azul e é tudo lindo, é fácil. O esquema de você ter noção da responsabilidade é entender que virou uma coisinha ali, mudou no cenário, fica trágico. O evento, quando dá tudo certo, é maravilhoso. Cara, se infarta uma pessoa na corrida, cara, fica apocalíptico. Você tem que entender que, cara, você não tá na Disneylândia nunca. Nunca é Disneylândia. Nunca é E, Disneylândia. cara, assim, no BOP lá, a gente tem um dos mantras nossos cara, espera o melhor, mas prepara pro pior, sempre. Eu sou patologicamente otimista, eu sempre acho que vou dar certo, mas eu tô preparado pra dar muito errado até a hora que vai dar certo. Pô, e você trouxe um exemplo da montanha, né, cara? De uma diversidade, de como vocês controlaram, enfim, e o que isso trouxe de aprendizado para você. E trazendo agora pro teus negócios, conta pra gente uma das maiores dificuldades ou um dos momentos mais tensos que você já passou na tua carreira como empreendedor e qual foi a tua atitude, né, para sair daquele buraco ali, para, enfim, para chegar naquele topo, né? Cara, já tive vários, assim, né? Então, quando eu fui mexer com construção civil que eu quebrei, Essa lá, história é boa, né? lá eu tive a oportunidade de aprender a sair de um negócio ruim e no esquema da resiliência mesmo, perdendo 100% de todo o patrimônio que eu tinha juntado na vida, eu não aprendi a lição. Continuei achando que precisava da resiliência. Eu não desenvolvi essa visão de que, poxa, você pode largar um negócio antes do final, entendeu? Se não é ser fracassado sem entender que o negócio dá errado. Você tem, assim, o fracasso do negócio não é o fracasso de você, não é o seu fracasso. Você tem que conseguir separar isso, que quando você tá empreendendo é foda, pô, isso aqui deu errado, é porque eu sou ruim, é porque eu não sou capaz e tal. E, poxa, cara, tem negócio que dá errado, cara. Lá deu errado. Lá eu não. Eu juro pra você, eu não fiz coisas erradas, cara. Lá é uma série de coisas ruins que aconteceram, cara. Teve influência do macro pra caramba. Então, assim, eu continuo acreditando que a gente impacta mais o nosso negócio. Mas lá eu tomei muito ferro por causa que era um negócio que eu entrei no alto da onda. Quando eu tava para começar a realizar no negócio, a onda já tinha quebrado em cima da cabeça de todo mundo. Então tem amigo meu que é muito menos capaz que eu, assim, de empreendedorismo e que ganhou muito dinheiro, porque ele entrou 4 anos antes. Quando eu entrei, o negócio já estava ruim. Que eram os esquemas de Minha Casa Minha Vida, presidente foi demitida, e mudou muito o esquema de financiamento, e era um negócio muito ligado a uma fonte específica de financiamento, então você ficava muito preso. Cara, isso daí foi muito, muito pesado para mim, muito pesado. E em 2020, cara, que eu tava assim, bombando, Bop Games bombando, a gente ia fazer o maior Bop Games da galáxia, eu tava abrindo academia nova, empresa de consultoria tava bombando, tudo dando certo, aí fecha, aí para o mundo, e aí as academias estavam em Belo Horizonte, foi a cidade que ficou mais fechada no Brasil, ficou 6 meses fechado, né? E a prestação de serviço, o Bop Games a gente estava colocando dinheiro nele há uns 7, 8 meses para acontecer, a cidade fechou 24 horas antes de abrir o carrinho, então foram centenas de milhares de reais em marketing digital. Cara, isso tudo virou pó. A gente tinha dezenas e dezenas de contratos assinados, isso tudo virou pó. Então, assim, eu quebrei em 2018. Cara, consegui refazer tudo.
até começo de 2020 e aí quebrei em 2020 de novo. Sobrou, eu gastei tudo que eu tinha para não ficar endividado. Sobrou tipo um carro e um terreno. E tive que começar tudo do zero numa situação muito, muito ruim, cara. Muito adversa. Caramba, que foda, hein? E na montanha a gente fala muito sobre febre do cume, né, cara? Uhum, Que é quando a gente se cega e a gente quer, de qualquer forma, chegar lá em cima, aham. independente da condição, né? E é muito disso que você falou, né, cara? É muito do empreendedor, às vezes, não saber parar, né? Tem uma outra história, cara, rápida, de um amigo. Não sei se você chegou a conhecer o Josenildo, da Paraíba. Não. Não, o Josenildo, cara, ele começou o projeto Sete Cumes, né? E a primeira montanha do projeto Sete Cumes, cara, foi a Aconcagua, né? Então ele tinha tentado a Aconcagua acho que 2 vezes, e as 2 vezes ele não tinha conseguido por adversidade do tempo, Uhum, né? E eu lembro que na terceira vez, cara, tentando subir o Aconcagua, eles tinham passado já depois de Nido de Condores, o próximo acampamento, quando você sai para fazer o ataque ao cume, não é Confluência. não. Enfim, já no campo avançado para atacar em Eu cume. nunca subi a Concagua. Meu Não, pai teve lá, mas eu nunca fiz. eles estavam em 3 pessoas, cara, e na subida o clima virou, cara, de uma tal forma que não dava para subir, né? 2 voltaram e ele falou: Não, eu já tô Eu aqui, vou. eu Eu vou. sou bruto, eu não É a desisto. terceira vez, eu vou. Não voltou nunca mais, né? Acharam a Entendi. câmera dele. Acharam a câmera dele, né? Quando encontraram o corpo, foi uma puta mobilização. Inclusive o Rosiero Alexandre, a galera toda se Uhum. mobilizando para fazer o resgate. E na câmera tinha uma foto dele que ele tinha chegado ao cume, né? Ah, Ou seja, ele chegou no cume a qualquer custo, né? Inclusive o custo uhum. da vida, né? E isso acontece muito com o empreendedor, que é não saber a hora de parar, né? Então, é porque às vezes o O quanto projeto, né, você tem que cara? dar, assim, você A empresa tem. vira sonho, né, cara? Vira propósito. É Nem é difícil. propósito, né? E Acho que a vocês. emoção fala mais do que a razão, né? Eu acho que a gente tem dois problemas grandes, cara, que é um é a pessoa que ela realmente não tá dentro do negócio, que se o negócio der errado, ela não se ferra. Esse tipo de empresa eu nunca entro. Se a pessoa que tem ideia, a pessoa que é o fundador ali, a pessoa que está à frente do negócio, se a vida dela não ficar muito ruim se o negócio der errado, eu não entro. Tem que ser, o cara tem que estar ali a skin the game, como falam os gringos ali, você tem que estar com a pele em jogo. Agora, a pessoa que fica irracional e que não consegue separar ali sonho de realidade, também não dá. Porque você tem que ter um racional onde você continua entendendo de mercado, entendendo de tudo, todas as áreas que compõem o negócio para tomar decisão racional. Não pode ser só um desejo e uma chama que arde que não deixa o cara parar. Você tem, cara, é igual tudo na vida, assim, você tem, às vezes tem que acelerar muito, mas tem coisas que você não pode ser extremista, entendeu? Você tem que sempre conseguir ter um pouquinho de noção. Eu vejo todo mundo falando da resiliência, cara. Vou falar mais uma vez. Eu acho que a pessoa tem que saber. Eu não vejo quase ninguém, ou praticamente ninguém, falando do freio. Do que, poxa, esse negócio que foi ruim, vamos pro próximo. E hoje em dia eu conheço muitas pessoas, cara, que já quebraram uma, 2 vezes, ou decidiram sair do negócio. E não era a pessoa que era ruim, cara. Era um negócio que não era um negócio muito próspero mesmo. E trazendo isso agora, cara, para um conceito de liderança, né? Quando um líder, né, ele precisa tomar a decisão de não mais investir a energia dele ou o tempo dele em um determinado colaborador. Cara, você tem que ver quais são as suas métricas pessoais de avaliação de resultado, né? Mas eu tenho uma paciência extrema para desenvolver pessoas. Eu não vejo como gasto de tempo meu quando eu falo 2, 3 vezes a mesma coisa para a pessoa. Eu entendo que eu tenho que melhorar a comunicação, eu fico preocupado em poxa, essa pessoa aqui, você precisa mostrar para ela como faz, você precisa desenhar, você precisa mostrar o vídeo, você precisa dar um manual, você tem que entender como que aquela pessoa absorve melhor aquele conhecimento. Por quê? As pessoas que absorvem de qualquer jeito, elas são absurdamente caras. As que pegam de primeira são raridades. Então, normalmente, você acha que a pessoa não conseguiu absorver aquilo que você está querendo passar para ela específico, mas só que ela está lidando com um monte de coisa na empresa que ela está tentando absorver ao mesmo tempo. Então, eu tenho paciência com isso. Eu não tenho paciência nenhuma com desalinhamento de bússola moral. Cara, a bússola moral não tá alinhada, não quero saber o tanto que essa pessoa é fera na performance. Foda-se, valeu, tchau.
O Munger, sócio do Warren Buffett, né? Que ele falava assim, olha só, a coisa mais importante para você ter sucesso e ganhar dinheiro é você eliminar os sócios e parceiros tóxicos. Você não tem noção do prejuízo que uma pessoa tóxica traz para a sua vida. E aí o Buffett fala assim, complemento o que ele está falando. Você tem que avaliar a hora boa de sair, o custo financeiro disso, para você fazer uma saída boa. Mas eu concordo com ele, nada tem um custo maior do que isso. E aí o Munger fala, não importa o custo financeiro que vai ser, você tem que tirar uma pessoa ruim do seu lado. Não tem, é um prejuízo que é incalculável uma pessoa ruim do seu lado. Então, assim, você não pode se seduzir por pessoas que entregam muito performance em uma coisa que está te machucando e que é muita necessidade sua, mas está desalinhado com o propósito da empresa, está desalinhado com a sua filosofia de vida ou moral, que basicamente vai refletir na sua cultura. Então, eu não invisto em pessoas onde tem desalinhamentos que são básicos, fundamentais. Não invisto, não importa o tanto que ela é boa. Eu posso até indicar ela para outras empresas, mas eu não invisto. E pessoa, cara, que... uma coisa que aí é ganho de tempo meu, pessoas que eu entendo que não vão continuar no projeto, que eu não quero que estão no projeto, eu não dou feedback. Você deixa de se importar? Não, eu não dou feedback, cara. Sempre quando eu dou feedback pra pessoa é porque eu tô investindo nela, mesmo. Se eu não vou continuar construindo relação, eu não demito alguém e dou feedback. Entendeu? Pô, não demito alguém e dou feedback. Mas também, cara, eu nunca na vida demiti alguém que não estivesse esperando ser demitido. Eu não demito porque ela atravessou uma linha, eu não demito porque ela era pra vir usar azul e ela veio usando amarelo. Cara, a pessoa entende numa construção que vez após vez ela não está conseguindo entregar o que a gente está esperando dela. Cara, e assim, deixa eu voltar um pouquinho aqui no Bop Games, né? Você falou para mim de 2.300 colaboradores na execução do projeto, né? E hoje, se a gente falar de colaboradores fixos ali, são mais ou menos 20, 30 colaboradores. É o que você tem dentro da tua estrutura, né? E aí, cara, vamos trazer para um contexto do que vai acontecer agora. Isso vai aumentando gradativamente quando vai chegando próximo do evento. Sim. Só que a gente já tem pessoas que estão sempre com a gente no evento, eles não são exclusivos nossos. Mas já estão sempre com a gente, entendeu? Entendi. Não, e eu acho que isso é uma dor, cara, de muita gente que trabalha com freelancer, assim como você, né? Então, vamos trazer a analogia do que vai acontecer agora, a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, a gente tem ali 26 jogadores, a grande maioria dos jogadores, cada um joga em um continente e um time diferente, não tem entrosamento quase que nenhum, né? E aí fazem os amistosos, que nem aconteceu ontem, né, cara? O jogo do Brasil, outro amistoso daqui a pouco. Eu não vi que eu tava assistindo o Fonseca. Eu tava entre o Fonseca e o futebol. Cara, o Fonseca tava mais emocionante. Por mais que o Brasil tenha feito 6 gols, né, Fonseca tava mais emocionante. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte, cara. São 26 jogadores, cada um jogando, né, em um continente, em um time diferente, e o líder ali, que é o técnico, né, cara, de alguma forma precisa criar esse entrosamento a zap para que a entrega seja executada. Acho que a mesma coisa acontece com você, né? Então você tem ali seus 30 colaboradores e de repente você dá um salto para 2.300 colaboradores. Cara, qual que é a máquina de engajamento? Como é que você coloca todo mundo na mesma página para o sucesso do evento? Cara, aí são duas coisas. Uma que eu falei que é o que fez o Bop Games dar certo, que é a cultura. Então a gente tem elementos, a gente pensa muito em todos os pontos de contato da cultura na pessoa que está entrando. A pessoa que está entrando só para trabalhar no dia, como que ele vai ter contato na cultura para quando alguém no... Galerinha do colete lá que tira informação, esqueci o... Tipo o nosso saque, pessoal que fica lá, me pergunte e tal, tem um monte desses no evento, como que essa pessoa vai ter realmente uma vontade pessoal de querer que a experiência para quem ele está atendendo ali seja boa, preocupada ali com o NPS, de estar aumentando o NPS do evento, que é uma paranoia que a gente tem, todo evento tem um NPS maior que o anterior. Poxa, quantos pontos de contato que ela tem? Ela vai receber algumas coisas via WhatsApp, ela vai receber um vídeo de treinamento, ela vai participar de uma live antes, e aí a gente pensa muito estrategicamente quais são as coisas chaves principais que vão passar essa cultura para frente. E a gente vê como que a gente consegue pescar rápido quem está desalinhado com isso e não colocar para dentro. Então esse é um ponto que é a cultura, como que a gente dá um banho de cultura o mais rápido possível.
E às vezes a gente tenta ser extremo nisso, porque você levando para o extremo, a pessoa vai falar que sim ou que não. É igual na montanha. Cara, você tem que fazer do jeito certo, do jeito errado não tem jeito. Não funciona, não Se tem marcha tá pra na erro, né? reta, inclusive eu recomendo, cara, ir pra montanha pra todo mundo que queira casar ou arrumar um sócio. Porque na montanha não tem jeito, as máscaras todas caem. Todas caem, isso é Então, verdade. assim, a pessoa, ela é do jeito que ela é quando tá lá. Se você quer casar com a pessoa, conhecer ela antes do casamento de verdade, ou um sócio antes da... Vai pra montanha, né? Cara, leva essa pessoa pra montanha, faz expediçãozinha ali, ó, 5 dias. 5 dias na alta montanha, você já vai saber quem que a pessoa é de verdade. De preferência para lugar frio, que ela não consiga tomar banho e precisa Não, comer montanha. a mesma coisa Não, que você tá falando comendo. escalada mesmo, montanha, mesmo, né? sofrido. Porque você fala montanha aqui, o pessoal acha que é subir Não, não é ali pra o subir na Pico Serra do BH, Curral, não, gente. Serra Tem do que ir pra Curral. montanha de gelo, pouco oxigênio, congelando, o pacote todo de desconfortos, que é pra você sair da sociedade mesmo. Mas então, são duas coisas, cara. O banho de cultura e você tem os processos muito bem desenhados e que a gente sempre vai melhorando eles. E aí a gente tem um esquema do, cara, errar rápido, corrigir rápido. Então, errou, corrige. Então, a gente tem uns processos muito bem desenhados. Quando você tem uns processos muito bem desenhados, você consegue ter ferramentas para poder, quando você tem um volume maior, pegar rapidamente quem está no desvio padrão ali e corrigir aquilo, sabe? Então, cara, é processo e cultura. Cara, e vamos lá. Hoje você, né, ainda é instrutor de escalada, né? Há muitos anos não. Há muitos anos não. É o que eu fui melhor na vida foi guia de montanha, mas... Mas durante muito tempo, né, cara? Você foi muitos guia, anos, foi muitos instrutor de anos escalada. eu levei gente para escalar pela América do Sul, no Brasil, para escalar nos Alpes. Inclusive a família, né? Você estava me contando, tua mãe tá com quantos anos, cara, escalando? Mamãe tá com 77. 77 tá anos agora escalando. no Canadá, lá escalando, lá perto de Montreal. Pois Ela é. e meu pai. Olha que loucura, cara. E você então, cara, que durante muito tempo foi instrutor, né? Pra você, o que conta mais, cara? Talento ou treino constante? Cara, eu não tenho dúvida nenhuma na vida que o que importa é esforço. Cara, mesmo quando você leva pro esporte, você vê gente que, cara, não tava entre os 10 mais talentosos e foi campeão brasileiro. Quando você pega nível mundial, que aí você tá falando, na Olimpíada, quem vai ganhar medalha de ouro? Aí todos os 10 finais, os caras são absolutamente talentosos, natos, e aí você tem mais, cara, quem treinou melhor, teve acesso a melhor tecnologia. E aí, além disso, porque pra mim, na verdade, o esforço é um dos talentos. A habilidade, cara, é uma coisa, a pessoa que pega rápido. Pra mim, assim, a pessoa que aguenta durante vários meses e anos, ficar insistindo pra aprender aquilo, pra fazer aquilo, tentar mês após mês, bater meta, isso pra mim é um talento, cara. Isso é muito difícil, é o mais difícil. O mais difícil pra mim é isso, é você fazer as coisas repetitivas e chatas, cara, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Isso é um talento brutal pra mim. O que as pessoas veem como um talento, pra mim é menos representativo do que esse talento. Pô, legal. E quando a gente fala de escalada, né, normalmente, vamos falar de uma escalada guiada, né? Normalmente você tem duas pessoas, né? Você tem uma pessoa que está puxando a via, né? E você tem outra pessoa que está ali embaixo fazendo a segurança, né? E normalmente quem está puxando, quem está conduzindo a via é quem tem mais técnica, quem tem mais conhecimento de via, né? E você tirar aquela pessoa que está ali dando a segurança e colocar ela para guiar é um risco para a expedição, né? É um risco para... Ela só pode guiar alguma coisa que seja compatível com o grau e a experiência dela. Exatamente, mas no empreendedorismo isso também acontece, né? Às vezes você tem um cara que é um baita vendedor, cara. O cara vende pra caramba, o cara se conecta, o cara traz resultado, você tira aquele cara da cadeira de vendedor e coloca ele numa cadeira de liderança. E a partir dali ele deixa de performar. Qual que é a tua visão sobre isso? Você fala como isso? time ou empreendedor mesmo? Como... Ou tá falando de time, uma pessoa no time? Desculpa, cara, você tira ele da cadeira de vendedor e leva pra cadeira de líder, tá? Você leva ele pra cadeira de gerente, pra cadeira de gestor. É um problema clássico do cara que é muito... A pessoa, né? A mulher, ou a pessoa que é muito capaz no que ela faz, e aí você tenta passar ela para uma gestão, para uma coordenação, e às vezes não performa. E aí você simplesmente, porque ela foi muito boa nisso, você passa para um negócio onde são outras skills, outras habilidades que tem que ter, e você não dá nenhum treinamento, nenhuma formação. Então eu vejo o pessoal fazendo muito isso, mas sem dar as condições para isso acontecer. Aí fala, pô, perdi um vendedor, eu tinha um vendedor ótimo, agora eu tenho um gerente ruim,
E aí, pô, é muito difícil você conseguir fazer o downgrade de novo da pessoa. Normalmente você vai perder ela no time. E eu não vejo a pessoa fazendo uma construção disso. Colocando, cara, dando curso, dando instrução, colocando do lado, ensinando o que você faz, vendo se ela tem apetite pelaquela gestão ou não. E colocando algumas funções antes para poder testar. Esse aqui é o caminho que tem que ser feito normalmente para mim. Pô, legal. E Ian, você que é da velha guarda, né, cara? Assim como eu, não tô te chamando de velho, não, tá? Mas enfim, você que é da montanha, né, cara? Você é do mão na massa e tudo mais. Qual que é a tua visão, cara, sobre o momento que a gente vive agora de inteligência artificial, tá? E numa cadeira de líder hoje, você acha que a IA, ela facilita a liderança ou ela traz mais complexidade para a liderança, uma vez que quem está operando a IA está sentado numa posição de que agora é tudo muito mais fácil? Cara, eu não acho que a IA torna as coisas mais fáceis, eu acho que ela só muda o jeito que os processos são feitos. E a IA é tão boa quanto as pessoas que estão operando a IA. Então, cara, tem. Pô, você vê em prestação de serviço, todo mundo aqui passa pela experiência de que antes era um saco esperar um tempão para ser atendido num teleatendimento e chegar para falar com um humano, que às vezes resolvia, às vezes não resolvia. Agora eu te falo que tá muito mais difícil hoje você conseguir falar com esse humano. E, cara, tem quantidade de chatbot, de IA que é irritante, é irritante. Eu rompi contrato esse ano porque eu não conseguia, velho. A pessoa não conseguia. Eu queria comprar e a pessoa não conseguia me vender. Porque a IA não entendia o que eu estava falando. E eu tentando comunicar de vários jeitos diferentes. Então eu vejo que, sim, tem muita gente, cara, perdendo cliente e perdendo venda porque tá tentando economizar no time de venda e achando que vai escalar muito com a IA. E aí tá entregando uma porcaria lá na ponta. Porque às vezes a pessoa não sabe nem avaliar como está sendo a experiência do cliente lá. Cara, eu ainda acho que é um momento de transição. Hoje tem muito poucas pessoas que usam de forma efetiva para transformar o negócio. E você tem negócios onde assim, eu reduzi meu time e tá gastando dinheiro pra cacete em IA. Tá gastando dinheiro pra cacete que ainda não fechou a conta. Eu acho que é um negócio que você tem que estar antenado, mas tem que ver aonde que isso encaixa dentro do seu produto ou serviço. E eu gosto sempre de focar nas oportunidades, né? Tem um monte de coisa para você fazer com a IA e tá o tempo todo um monte de gente falando disso. Eu gosto muito de prestação de serviço, cara, muito. E aí eu entendo que, poxa, esse esquema da IA está sendo sensacional e está trazendo mais oportunidade para qualificação na prestação de serviço. Mais a gente vai conseguir um ticket maior na prestação de serviço, profissionais mais qualificados, e aí a gente vai ter mais pessoas boas na prestação de serviço, porque eu acho que é uma demanda que a gente tem do contato do não digital, sabe? Pô, legal. E pensando agora no fluxo, cara, de liderança, onde muitos dos empreendedores, né, muitos dos empresários, eles não trabalham hoje com feedbacks, né, cara? Com tete a tete ali com o colaborador. Enfim, né, na tua visão, Ian, qual o benefício hoje do feedback? Quando um líder ele deve aplicar um feedback? Você acabou de falar pra gente que você não dá feedback em quem você quer demitir, né? Para você não faz... Na hora eu não tô Pra dando você feedback, não faz sentido. Se eu tô dando feedback é porque a pessoa, tô querendo dela. E qual a importância para você, cara, dentro do contexto de liderança, tá? Os feedbacks e quando a gente precisa dar um feedback para um colaborador? Então vamos lá. Cara, respondendo de trás para frente, quando que tem que dar feedback pro colaborador? Para mim tem que dar o tempo inteiro e no ato. É igual, cara, é uma comparação ruim, mas é como se fosse igual cachorro. Que você é tipo assim, bicho, se você não falar na hora o que ele fez de errado, não adianta falar amanhã ou 2 horas depois. Ele não lembra. Cara, o ser humano é a mesma coisa. A pessoa no emprego, ela tá passando por 1 milhão de coisas diferentes. Se você der o feedback na hora, dá para ela concentrar, entender e tá muito vivo tudo que é aquilo. Se dá o feedback ali no dia seguinte, depois de 2 semanas, cara, essa pessoa ela já pegou tudo aquilo que rolou naquele dia, passou por os filtros lá das coisas dela e ela tem outra memória daquilo. Então, assim, para mim, cara, leva a pessoa na mão. Você tem que ensinar ela, você tem que mostrar como é que é, você tem que dar material de suporte, você treinar ela realmente. Treinar ela realmente e dar feedback na hora. Faz do meu lado agora. Massa, cara, melhora um pouco o tom. No final, poxa, tenta sorrir mesmo que você tá no telefone que passa um tom de voz diferente.
Legal, faz mais uma agora. E aí faz 3 vezes, e agora ficou bom, vamos pra próxima coisa. Feedback pra mim é na hora. Pá, 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 pá. Feedback pra mim é na hora. E feedback é o tempo todo, cara. Feedback é o tempo todo. O que eu vejo como o maior desafio para as pessoas é o quê? O empreendedor tem um monte de coisa para fazer e todas as empresas são sobre pessoas, cara. Não é sobre o carro que você está vendendo, não é sobre o produto, não é sobre o SaaS, não é sobre nada disso, é sobre pessoas, velho. Tem um monte de ideia foda que não vai para lugar nenhum. Por trás de qualquer produto ou serviço é gente. Então, a função principal para mim, cara, do dono da empresa, lógico, visão, fazer a gestão e tal, mas é o quê? É desenvolver time, cara. Essa que tem que ser a psicopatia do empreendedor. É desenvolver time. Você não pode, de jeito nenhum, cara, ir na cadeira do que, cara, eu contratei, tô pagando, é obrigação da pessoa correr atrás, ser fera, entregar resultado. Esquece, isso não vai acontecer, cara. Isso não vai acontecer. Essas pessoas, as empresas grandes, estão disputando com salários e bônus cabulosos. Você tem o quê? Você tem que ter uma coisa foda para dar além do salário, que é o que você sabe como empreendedor, o seu conhecimento. Então, você tem que estar disposto a desenvolver pessoas. Se você não é essa pessoa, você tem que contratar alguém que é. Então, eu conheço... Cara, tem empresas que eu já tive que a gente entendeu. Pô, a gente vai crescer para cá. Qual que é o maior desafio? O maior desafio é esse. Vamos gastar em marketing? Não, cara. Contrata uma pessoa de RH e vamos começar a estruturar isso aqui. Essa pessoa vai desenvolver gente. Então, como estratégia de crescimento, foi lá e contratou uma pessoa foda de RH. Em uma empresa pequena, sabe? Mas, cara, precisava melhorar a qualidade da galera que estava entrando. Alguém tinha que estar preocupado com o time o tempo todo. E o dono ali, o empreendedor, não tinha essa pegada de gente. Não é uma coisa que é natural para mim, cara. Eu, como sou autodidata e muito automotivado, durante muito tempo eu achei que todo mundo tinha que ser assim. E não é, cara. Você tem que ajudar as pessoas a se desenvolverem. Se você ajudar a pessoa a se desenvolver, ela fica do seu lado, aí vira exército, velho. Aí vira seita, a pessoa tá colada, não sei, vai em qualquer lugar. Mas isso não acontece sem você dedicar tempo pra pessoa. Mais do que você dedica tempo pro problema, pro boleto, pra gestão financeira. Pô, e ainda continuando nesse escopo de liderança, né? Como é que o Ian hoje, cara, ele trabalha para manter a motivação dentro do time? Porque muitas vezes, cara, é o que você falou, né? A gente tá brigando, cara, com empresas lá fora que tem programas de bonificação, salários altíssimos, né? Uhum. E hoje, cara, no final das contas, o adulto, ele quer o Pix na conta, né? Eu acho que, assim, é uma das maiores motivações, né? Aí eu vou discordar. O adulto não quer o Pix na conta, cara. No Brasil, mais de 70% das pessoas acha terrível o local onde está trabalhando. Isso é uma puta oportunidade. O local, você fala, o espaço. O emprego. Meu emprego é ruim. Mas 70% dos brasileiros chega para casa de um lugar ruim e passa o ano num lugar ruim. Quando você vê, cara, esses negócios de Great Place to Work, essas coisas, é muito normal você ver a remuneração, cara, entre o 5º ou 7º ponto para decisão. A pessoa pode falar que o dinheiro é a primeira coisa, porque ela tá apertada nas contas. Mas ela trabalha num lugar ruim. Se ela entra num lugar bom, cara, o dinheiro não vira a primeira coisa. É lógico que ela tem que ter qualidade de vida, ela tem que, bicho, tá conseguindo pagar as contas dela. Mas, velho, é um negócio que a gente tinha falado lá do Hora do Buffet e do Manga. Um ambiente tóxico, cara. É um negócio que você não desenvolve, você não prospera, você não tem sentido no que você tá fazendo. Como que a gente mantém a motivação, cara? Selecionando pessoas que conseguem se motivar com o que a gente faz. E quando você entende que a empresa, porra, que tá no momento, ou esse projeto... Cara, você tem que pegar e trazer a galera de novo pro esquema. A gente tem que fazer o que essa semana? A gente tem que ir para onde? Por que é que a gente está fazendo isso? E a pessoa tem que ter pequenas vitórias ali, cara. A pessoa tem que ter algum tipo de desenvolvimento. Uma pessoa que está crescendo, seja financeiramente, ou seja em capacidades e habilidades, ela não se desmotiva. Você tem que ter esse monitoramento do seu time e tem que estar próximo, velho. Assim, o jeito mais fácil da galera estar motivada é ter um líder que tá junto com a pessoa e que fica ali inspirando, porque o cara tá motivado. A maioria, a CEO, ou seja quem é, cara, a pessoa acredita naquela parada que tá fazendo. Eu acho muito difícil ser diferente disso. Ou você tá num negócio onde a galera vai ganhar muito dinheiro e é 100% financista e a motivação é só essa, ou então você tem que estar num lugar onde você vê que, poxa, que massa, velho. Esse cara que chega todo dia, ele é igual um psicopata, e ele vem e toma porrada e tá com um sorriso no rosto. Vamos pra frente, nós vamos conseguir fazer. Tá com um problema gigante, o cara, galera, nós vamos dar um jeito, nós vamos achar a solução. Se você não é essa pessoa, você tem que arrumar alguém que é. E traz,
pega alguém do time que pode arrastar mais as pessoas. E na tua visão, cara, como é que um bom líder ele deve contratar? Quais são Lógico, né? Quando a gente fala de contratação, né? A gente precisa olhar para a cadeira que aquela pessoa vai sentar, a gente precisa falar de conhecimento, enfim. A gente fala também de valores, mas quais as outras percepções? Cara, assim, contratação é um negócio, é um tema foda, é base para a empresa e eu vejo alguns pontos aqui que são cruciais. Primeiro, todo mundo reclama que é difícil demais contratar no meio que ele tá. Todos os meios são difíceis demais de contratar. Então esquece, para com esse mimimi. Cara, a galera quer abrir uma vaga e aparecer alguém bom. Tudo que dá resultado na vida, você precisa de empenho, tudo. Você fala assim, poxa, o meu problema está sendo contratação. Então gasta 10% da energia que você gastou para poder montar esse negócio foda que você tirou do nada e arruma um jeito de contratar. Ah, cara, eu já tive uma época que era muito difícil contratar programador. E não conseguia contratar de jeito nenhum e eu não conseguia pagar o salário dos grandões. Cara, pega um evento, cara. Um evento que só vai programador. E vai lá conhecer a galera e seduz alguém para vir pro time. Onde que esses programadores estão? Que café que eles frequentam? Vá lá atrás dessa moçada. Por exemplo, no Bop Games, a gente tem uma estratégia... Cara, você vai falar que é fácil contratar Bop Games? Cara, é difícil contratar para qualquer lugar, mas eu faço um evento, eu dou um curso que já teve 2 meses, hoje em dia ele tem 1 mês, que são 4 sábados seguidos, onde eu trago várias pessoas do Brasil, um curso de 8 da manhã às 5 da tarde, que a pessoa que se ela chegar atrasada, ela está cortada do curso. É um curso gratuito, muito conteúdo, onde a gente ensina a pessoa a ganhar dinheiro com evento esportivo. Tá aqui, ó, a caixa preta do Bop aberta, a gente faz isso, a estratégia, ensino tudo, de graça. 4 semanas. Ali tem um banho de cultura do que é o Bop Games, conhece a gente em cada célula. Se a pessoa quiser trabalhar no evento de alguém ou quiser colar antes de ficar no evento dela, nesse evento, ela vai conhecer tudo sobre a gente. No final do curso, o que essa pessoa faz? Ela faz um programa de estágio no Bop. Ela vai entrar para um time de algum setor e ela termina o curso. Cara, tem algumas poucas semanas ali trocando ideia de WhatsApp, um encontra o outro, e ela atua no Bop trabalhando. E você monetiza essa pessoa? No final de semana. Não, velho. Não, essa pessoa é voluntária. Monetizar, assim, eu pago passagem aérea de, cara, mentor daqui, mentor de lá, essa pessoa, aquela pessoa, o tempo de todo mundo, aluga lugar e faz um curso de formação foda. Então, eu formo um monte de gente, ensinando ela a ganhar dinheiro para, talvez, de uma turma que são 300 pessoas, numa aula inaugural antes do curso. Dessas 300, a gente faz um funil para 60. E aí termina, porque se chegou atrasado, é cortado, fez isso. Qualquer coisa que tem desalinhamento com o que a gente quer, a gente corta a pessoa, então ela vai entrando dentro de um esquema. E aí no final a gente tem um monte de gente que quer trabalhar pra gente. E a gente já trabalhou junto e a gente conhece. Então lá eu criei esse funil para poder captar. Cara, eu tenho, em academia, por exemplo, o que a gente fazia para poder contratar gente boa? Você tem que ficar foda em contratar. Como você fica foda em contratar? Tentando contratar muito. Então, assim, tem vaga ou não tem vaga, eu tenho um processo seletivo aberto todo mês. Então, quem que tá entrevistando? Pô, quem tá entrevistando é o dono, velho. O dono tá lá, quem que é a pessoa da faxina? Esse cara tem que ficar foda em entrevistar, tem que entender, pô, por que eu tô conseguindo selecionar ou não? Ah, quem que é a pessoa de venda? Tem que entender, pô, quem mais tem que selecionar bem essa pessoa? E, cara, é muito importante, gente, no meu business, tá faltando gente, cara, eu tenho que estar lá achando os talentos. Eu conheço, cara, CEO muito foda, muito ocupadíssimo. O cara participa de processo seletivo para nível baixo na empresa. Porque é ver ali onde que tá o ouro, onde é que tá o talento. Então, assim, como é que você faz para contratar bem? Tenta pra cacete. Ah, eu abro o negócio, só vem 4 pessoas. Beleza, então abre 100 vezes. E vem 400, entrevista 400. Você vai ficar melhor nisso. Você vai contratar melhor. Pô, esse jeito não tá dando jeito. Cara, quando não tá vendendo, você não arruma outro jeito de vender? Arruma outro jeito de contratar. E é engraçado, né? Porque hoje, né, com essa geração, né, cara? A gente fala muito do híbrido, né, cara? A galera quer trabalhar de casa, enfim, né? Tem várias coisas que acontecem no mercado e isso vira pauta para todo empreendedor falar que não consegue mais contratar e contratar com qualidade, né? E às vezes o problema não é o mercado, né, cara? O problema é a forma com que ele tá fazendo essa captação, né? E como ele, inclusive, tá triando e fazendo uma elevação de nível de consciência dessa galera que ele quer contratar. E aí, no desespero, ele não tem mais tempo
tempo, ele contrata qualquer pessoa que precisa tapar um buraco dentro da empresa, né? Normalmente é assim, a gente contrata no aperto, cara. Então, assim, se você tiver um mínimo de gordurinha para você contratar e deixar a gente a mais, você não contratar quando furou a escala. Cara, o ideal é você sempre estar treinando com alguém, você fazer um banco de talentos, isso acontece de fato. Empresa pequena consegue entrevistar e guardar pessoas. Cara, você entrevistou lá, contratou 2 pessoas, tem mais 8 que deram currículo, você não contratou. Cara, mantém essas pessoas aquecidas. Perdeu alguém, você já tem 8 lá para poder ligar de novo. Dessas 8, umas vão estar empregadas, as outras não, já rodaram no emprego, já estão livres de novo. Então, mantém um banco de talentos vivo, sabe? E, velho, assim, o empreendedor tem que saber que não adianta focar na desculpa. Você tem que focar e ganhar. Todo mundo quer trabalhar de home office. Massa, quem não quer trabalhar de home office, essa galera é meu alvo, porque na minha empresa não tem home office. Poxa, o que ela tem que fazer? Ela vir pra cá. É comunidade? É o lanche que tem que ser foda? São os eventos que a gente tem? É a parte de educação interna que é foda? O que tem que ser aqui para eu poder atrair essa pessoa? O que tem que ter aqui para poder atrair essa pessoa? É isso, cara. A galera tem que entender que não é obrigação. Cara, não é ofereça um salário, vem uma pessoa e ela entrega. Cara, se você quer mais e você quer ter uma equipe foda, você tem que fazer mais. Como que eu faço essa vaga ser mais atrativa? Como que eu faço essa pessoa performar mais? Pô, que foda. E tá vendo, galera? Sabe qual foi a escola dele, né? A escola dele foi a mesma que a minha, foi a montanha. Então, ó, se vocês querem se tornar um líder a nível Ian Orix, vocês precisam ir pra montanha, passar frio e passar um pouquinho de aperto. Pode né? começar fazendo escalada em rocha, já vai ensinar e ter umas lições. Boa. E, Ian, infelizmente a gente não consegue estender tanto mais, né, cara? Eu acho que, assim, é assunto para mais 1 ou 2 podcasts, né? E olha que a gente nem falou das montanhas, né, cara? E das vivências, né? Tem bastante coisa ainda aí que eu vivi, que você viveu nas montanhas, que foram grandes aprendizados, né? Inclusive, pessoal, no dia 19 desse mês, rola um Citalks lá no nosso espaço, onde a nossa ideia é falar sobre mais de liderança, né? Depois vamos ter uma sabatina também, e esse cara vai estar lá com a gente lá, ó, vai estar lá no nosso palco, falando mais sobre liderança, trazendo mais conteúdo para vocês. Então, vou deixar na descrição do vídeo, tá? A inscrição para o nosso evento que acontece lá na nossa sede do Cigrupo Educação. E, Ian, para a gente encerrar, cara, se você pudesse olhar ali para aquela câmera, tá? E deixar um feedback, cara, deixar um insight muito valioso para quem empreende hoje, né? Para quem é líder e para quem hoje está passando, cara, por vários desafios dentro do teu negócio, né? Então traz aquele conhecimento lá do Denali e manda para essa pessoa pra gente. Acho que uma das grandes lições aí do empreendedorismo para mim, que eu acho que o pessoal fala em resiliência e eu acho que a gente tem que ter paciência para empreender, porque o resultado ele demora. Mas você tem que ter um senso de urgência muito grande de fazer as coisas de forma acelerada o tempo todo. Parece antagônico, mas não é. Se você não tiver urgência de fazer para ontem, de melhorar para ontem, não vai acontecer nunca. Então faz rápido, erra rápido, aprende rápido e tenha paciência que vai demorar meses ou anos para você conseguir construir um produto que seja foda, um produto tão bom que, velho, mesmo que você não saiba nada de vender, a galera vai comprar. Você tem um processo tão bem desenhado que vai funcionar mesmo com que você não seja bom em cultivar ou ter um time. Então você não precisa ser foda em tudo, mas você tem que ter alguma coisa que a sua empresa é muito boa. E cola em gente boa para poder puxar a sua orelha. Então, ó, senso de urgência, mas paciência. Acelera todo dia, mas espera chegar o resultado. Boa. E antes de encerrar, né? Anteontem eu fiz um post no meu Instagram, né? E acabei marcando esse cara aqui. E ele meio que topou o desafio, tá? Pelo menos ele falou, podemos pensar, quem sabe rola. Então, ó, pessoal, quem aí quer ver o Fonseca e o Ian fazendo uma escalada no Monte Everest em 2028? Deixa o comentário aqui pra gente, vamos ver se ele ainda tá bom nas montanhas, hein? Bom eu tô. Vamos colocar essa logística aí, lá é animado. É muito dia que tem que sair da frente dos projetos para ir para lá. Mas é aquilo, né, cara? Todo mundo fala, se você é empreendedor e não pode sair da frente da tua empresa, você tem um problema, né? É o que falam por aí, Tá né? certo? Não tá certo, tá certo. Ian,
Obrigado. Valeu, camarada. Valeu demais. Prazerão. Cara, papo super produtivo. Acho que tinha muita coisa ainda pra gente trazer pra galera, mas no dia 19, né? Isso aqui foi só degustação, né? Massa, trailer. Vamos ver o filme completo depois. Boa. Pessoal, então é isso. Se você gostou de mais um episódio do Cicast, não esquece de compartilhar com aquele teu amigo que também precisa de insights tão valiosos quanto esse. Ian, muito obrigado e até o próximo episódio.